poemas de Dante Gabriele Rossetti, um talentoso escritor que também era um pintor soberbo. Este retrato teve como modelo uma garota comum de Londres, Elizabeth Siddal, que se casou com um artista. Mas escondida sob a superfície de poesia e pintura, se encontra uma macabra história de amor, uma história não convencional de paixão, uma compulsão que levou Rossetti, depois da morte de sua esposa, a exumar o seu corpo e pedir de volta o que havia levado com ela para o túmulo. Será nossa primeira parada na jornada pelo estranho, pelo bizarro, pelo inesperado. Dê um mergulho que desafia a morte de uma torre muito alta no Pacífico Sul. Veja o que é preciso para ganhar um concurso de estufar barriga no Canadá. Entre na competição da careta mais feia. Investigue os mistérios da sobrevivência no mundo submarino. Aceite o convite para uma refeição com um tubarão faminto. Dispare com um artista que pinta com uma espingarda. Admire uma escultura que soluciona o problema de estacionamento. Entre numa galeria espanhola onde as pedras têm atenção especial. Transforme uma barreira de aparelhos de TV numa obra de arte segundo ideia do autor. Participe de uma corrida pelas ruas como parte de cerimônia religiosa na Itália. Veja a violência de um ritual numa peregrinação na Índia. Ajoelhe-se com os adoradores das Filipinas que oferecem sua dor como orações. O estranho, o bizarro, o inesperado. São os assuntos em que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em... Acredite, se quiser. Em estúdios tipo apartamentos como este, na Londres vitoriana, em 1850, poetas e pintores levavam uma vida romântica e boêmia, ou assim deve ter parecido a Elizabeth Siddal. Era jovem. Tinha menos de 20 anos quando começou um romance com um brilhante pintor e poeta chamado Dante Gabriele Rossetti. Este é um autorretrato. Esta garota muito simples, de repente se tornou a preferida de um grupo de artistas boêmios. A mudança em sua vida foi vertiginosa e talvez essa mudança fosse demais para ela. Amava Rossetti. Ele dizia que era mútuo, porém, ele não escondia o tempo em que vivera com uma outra mulher. Logo, Elizabeth começou a fazer uso de láudano, solução alcoólica semelhante a ópio. Rossetti não estava cego à clara deterioração de Elizabeth. Seu lado pintor a reproduziu com esboços. Sua alma poética a expressou em palavras. E sua consciência sofria por isso. Com ou sem razão, ele parecia acreditar que era responsável pela contínua decadência dela. Assim, ele lhe propôs casamento. Ela aceitou. Dentro de um ano, ela teve um filho que nasceu morto. Menos de um ano depois disso, ela morreu. Mas não de causas naturais. Foi anunciado que Elizabeth morrera de uma superdose acidental de láudano. Porém, alguns dizem não ter sido acidente, e sim suicídio. Culpa, dor, remorso. Rossetti sentiu todos eles. Por 7 longos dias, ele manteve o corpo sem vida dela em seu apartamento e, talvez como redenção para seu verdadeiro ou imaginário pecado, sacrificou o mais precioso objeto de sua posse. Um manuscrito original de suas poesias com mais de 100 páginas, a maioria dos poemas românticos que havia escrito. Enquanto o corpo dela jazia no caixão, ele colocou os poemas perto de seu rosto, fazendo com que os cabelos dela cobrissem as páginas. Os poemas ficariam aqui para sempre. Sete anos após a morte de Elizabeth, Rossetti não resistiu à tentação macabra de mandar exumar o seu corpo para que pudesse apanhar os poemas que havia colocado no caixão. Porém, não teve coragem de entrar no cemitério.
Os amigos do escritor, entretanto, se propuseram a cumprir a tarefa para ele. Eles entendiam sua relutância em perturbar o túmulo de Elizabeth e compartilhavam da esperança de encontrar os poemas intactos após estarem enterrados há tanto tempo. O corpo dela estava bem conservado, resultado, diziam alguns, de seu vício pela droga. O manuscrito estava lá, úmido, tinha furos, frágil, mas intacto. As páginas ruídas continham as palavras apaixonadas, escritas durante o auge de um romance há muito terminado. O livro, simplesmente intitulado Poemas, foi publicado no ano seguinte. Um grande sucesso financeiro e de crítica. Nem os críticos, nem os leitores sabiam de sua história bizarra, mas, apesar do sucesso, Rossetti se tornava cada vez mais infeliz. Mais tarde, ele tentou o suicídio, mas falhou. Em sua poesia, Dante Gabriele Rossetti pode ter fornecido uma pista para o seu tormento. Percebam que não há respiração. Este amor e eu somos um só. E eu sou a morte. Rossetti morreu em 1882. No último testamento, deixou ordens para que não fosse enterrado no mesmo cemitério que Elizabeth. Talvez quisesse se livrar dela. Finalmente. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. A necessidade de competir é tão velha quanto a sociedade humana. Uma das formas clássicas de competição é o jogo de xadrez. É originário da Índia e da Pérsia, e as pessoas o praticam há milhares de anos. Sua complexidade e desafios são limitados só pelo seu nível de habilidade e de seu oponente. É claro que encontrar alguém para jogar conosco quando temos vontade é uma tarefa difícil. Mas mesmo estando só numa noite fria de inverno, você ainda pode jogar contra o intrigante desenvolvimento do xadrez por computador. É tão sofisticado que se pode acertá-lo para oferecer grande desafio até para um mestre do xadrez. Este computador adversário, em particular, não só considera dezenas de milhares de possibilidades em segundos antes de fazer cada movimento, como também faz ele próprio os movimentos físicos. Esta máquina, jogando em seu nível, se torna uma agradável companhia. É completa com algumas reações humanas básicas. Cheque. Checkmate. Bom, é compreensível. Um adversário sério sempre se importa com o resultado.
seja qual for o jogo em que ele esteja. Quase sempre, a competição mais forte vem de dentro de nós mesmos, especialmente quando o desafio envolve perigo, como mergulhar de uma torre de quase 30 metros. Em Bonaventure, no Pacífico Sul, este mergulho é um espetáculo frequente. Cada mergulhador escolhe e ajusta os cipós que evitarão sua morte certa. Amarrados nos tornozelos, eles evitarão a morte segundos antes da cabeça bater violentamente no chão. Principal atração de um elaborado festival de colheita, no qual os homens usam um traje tradicional chamado enambu, o mergulho para o solo é realizado para garantir uma excelente colheita do alimento básico dos ilhéus. De origem obscura, mas profundamente enraizado na cultura da Malásia, o ritual não é encontrado em outras partes do mundo. O treinamento começa na infância, quando os filhos caem dos ombros dos pais. Aos 7 ou 8 anos, os meninos saltam das plataformas mais baixas da torre, uns 4 metros acima do solo. Seguindo os meninos, os adultos mergulham do topo da torre. Embora pareça perigoso, os cipós são medidos tão cuidadosamente que reduzem o número de acidentes fatais ao mínimo. Outro tipo de competição de mergulho perto de Toronto, Canadá, atrai um grupo de atletas soberbamente condicionados para um esporte que exige estufamento de barriga. As regras são duras. Competidores devem pesar pelo menos 120 quilos, ter um caráter razoavelmente bom e o mergulho deve ser rente à superfície. Esse é o maior! Esse é o maior! Atenção para os próximos competidores. Atenção para os próximos competidores. Por que este concurso? Porque o adoramos. É muito divertido, uma beleza. Entre as exigências, altura da água espalhada no mergulho, grau de dificuldade e quantidade de água deslocada. Um mergulho perfeito merece 6 pontos. Após 2 dias de competição duríssima, o vencedor, 185 quilos de um verdadeiro campeão. Há séculos, os Campos Verdes da Inglaterra vêm nascer campeões em vários esportes. Por vezes, começam a competir em exposições. O Festival da Colheita na aldeia de Egerman tem as características da competição atlética, além de um evento raramente visto que começou aqui, durante o período do Rei João, em 1216, há mais de 700 anos. É chamado de caretas e provavelmente começou como pura diversão para os fazendeiros locais. São necessários apenas as coleiras de cavalo e participantes ávidos e desejosos de fazer uma zombaria grotesca do rosto humano. Dezesseis participantes competiram nas caretas deste ano. E o vencedor foi Ron Looney, campeão mundial de caretas pela 6ª vez consecutiva.
Mais velho que as caretas é o costume da ilha de Neos, no Oceano Índico. Há mais de 1000 anos antes de ser permitido o casamento de um homem, ele tinha que tomar a cabeça de um inimigo. Quantas cabeças tomasse, tantas esposas poderia ter. Os homens de Neos podem ter sido caçadores de cabeças até a década de 1920. Todas as aldeias eram cercadas por muros de pedra, e os guerreiros, ao atacarem, tinham que saltar acima das defesas inimigas. Essa época passou, mas a influência permanece. Em cada aldeia de Neos há uma pedra para saltar, algumas chegando a quase 2 metros de altura. Agora, as competições de salto sobre a pedra ajudam a estabelecer a possibilidade de casamento para o jovem. Ele pode provar para a aldeia e a sua noiva em perspectiva que é um homem capaz. Simbolicamente, sabe defender sua casa e a comunidade dos ataques. O que se originou dos preparativos de um guerreiro para combates mortais é hoje um gracioso e acrobático prelúdio de namoro. Acredite, se quiser. Numa competição de bolas de chiclete, Susan Williams foi a vencedora com uma bola chegando aos 39 centímetros de diâmetro. Acredite, se quiser. Aqui no Vale dos Templos, no Havaí, é comum se encontrar um templo budista. Este estranho edifício é chamado de Casa Byodo. Incomuns, entretanto, são os habitantes dos laguinhos brilhantes que cercam o templo. Desde os dias dos imperadores da China, um certo peixe é símbolo de força, resistência e até de bravura. Escrevia-se poemas sobre eles antigamente. Eles eram admirados, homenageados por sua beleza e por sua graça. Recentemente, no Japão, um colecionador recusou a oferta de $125 mil por apenas um deles. Eles os chamam de koi. Nós os chamamos carpa. Estão protegidos aqui, respeitados e reverenciados. Como resultado, alguns chegam a idades superiores a 100 anos. Para estes enormes peixes dourados, a vida é uma existência bastante tranquila. Para os parentes das profundezas, entretanto, a longevidade depende mais da rapidez e camuflagem do que da beleza e da bondade de estranhos. Muitas espécies desenvolveram bizarros mecanismos de sobrevivência. A camuflagem por manchas coloridas e formas irregulares é a característica do peixe pescador. Preso à parte superior da cabeça, um pedaço de carne fica flutuando, parecendo muito com uma isca de pescador. À procura de alimento, um peixinho nada por perto, se aproximando em demasia. Tão rápido é o peixe pescador que precisamos mostrar o seu ataque em câmara lenta. Por motivos desconhecidos, o peixe pescador desta vez não engole a presa imediatamente. E assim ela escapa. Literalmente, acaba de renascer. No fundo do Mar Vermelho, a camuflagem de um outro tipo ajuda a sobrevivência da espécie. O que parece um canteiro de plantas é, na verdade, um grupo de enguias apropriadamente chamado de Jardim das Enguias.
Vivendo em espaço aberto, o Jardim das Enguias é facilmente avistado, ficando vulnerável ao ataque de predadores. Mas elas têm um mecanismo formidável de defesa. Para estudar este estranho comportamento, um cientista põe uma armadilha próxima ao buraco onde a enguia se escondeu. Um velho truque que funciona. A enguia será colocada numa caixa especial de vidro, cheia de areia, onde seus movimentos podem ser estudados e registrados. Uma glândula na cauda da enguia produz uma substância viscosa que age como lubrificante, possibilitando a que se enterre no fundo do oceano, aparentemente com a maior facilidade. O Jardim de Enguias provavelmente deve sua existência a esta habilidade em particular. Em comparação, uma série de coisas estranhas permitem ao polvo sobreviver como espécie há mais de 100 milhões de anos. Ele se move em velocidade propulsora ou se arrasta lentamente pelo fundo à procura de uma presa. Lagostas e caranguejos são os seus favoritos. Para enganar o inimigo ou pegar o seu alimento, o polvo se mistura ao meio ambiente, mudando a cor e a textura de sua pele. Umas 200 ventosas em cada um dos 8 tentáculos tornam quase impossível escapar quando ele agarra. Um duro bico, igual ao do papagaio na boca escondida do polvo, quebra facilmente a casca da lagosta e o alimento é consumido tranquilamente dentro de sua toca. O polvo, muito inteligente, demonstra em geral comportamentos associados a formas de vida animal mais desenvolvidas. Constrói sua própria proteção, movendo pedras, conchas e detritos, erguendo paredes e fazendo a toca. Após se acasalar, a fêmea põe ovos dispostos em formas tubulares pendentes do teto da toca e, com o jato do seu sistema respiratório, os mantém supridos de oxigênio. O número de ovos pode chegar aos 150 mil, mas só 1% chegará à maturidade. Tão logo eles comecem a abrir e se espalham pelo mar, os filhotes são esperados pelos peixes. A fêmea não se alimentava desde o acasalamento e por isso ela morre. O macho também morreu. Para os polvos, a reprodução é o ato final. Coberto de espinhos pontiagudos, o venenoso ouriço do mar parece a salvo dos predadores. Mas o peixe-gatilho emprega uma tática incomum e altamente eficiente. Soprando água e areia, ele desaloja o ouriço, rolando-o para a superfície mais macia onde vai devorá-lo. Para testar a capacidade do peixe-gatilho, um biólogo marinho começa uma experiência. Retirando um ouriço de seu esconderijo natural, ele o cerca com pedras e conchas. Parece uma fortaleza inexpugnável, mas não para o peixe-gatilho. De umas 20 mil espécies diferentes de peixes, se sabe que só este e mais 2 ou 3 manipulam o meio ambiente. Uma habilidade simples, mas uma surpreendente demonstração de inteligência subaquática. Entre todas as criaturas do mar,
Nenhuma é mais temida que o tubarão. Há centenas de anos, as múltiplas fileiras de dentes afiados como navalha inspiram inúmeras histórias de terror. Para investigar esse mito ou para enfrentar os perigos deliberadamente, mergulhadores ousados procuram os tubarões em águas do mundo inteiro. Quanto mais acontecem os encontros e a experiência compartilhada, o comportamento de muitos tubarões fica conhecido e o de alguns é até previsível. Apesar das histórias de terror envolvendo o grande tubarão branco e outros da espécie, a maioria são, em muito, inofensivos ao homem. Das 250 espécies vivas, sabe-se que umas 40 atacaram um homem. Acredite, se quiser. Os golfinhos encontram objetos como pequenas moedas a 100 metros de distância, até de olhos vendados. Acredite, se quiser. Bolhas. Pequenas, frágeis, coloridas, mas de vida curta. Trabalho instantâneo de arte muito temporária. Mas aqui, neste estudo de Stanford, Connecticut, um artista inovador chamado James O.C. viu as bolhas de maneira diferente. E conforme as estudava, fazia interessantes e até impertinentes perguntas. Por que as bolhas têm que ser uma moda passageira? E por que precisam estar por aí? Para responder as perguntas, foi preciso pensar muito. Uma engenharia criativa e um grande interesse pelas bolhas como forma de arte. O resultado foi este. Bolhas quadradas. De pouco brilho, mutantes, tão perto de serem permanentes quanto qualquer bolha poderia ser. As bolhas são feitas com o mesmo tipo de líquido que se compra numa loja de brinquedos. Mas ao colocá-las nesta câmara, o artista James O.C. pode controlar seus tamanhos, suas formas e, de certo modo, sua duração de vida. Em verdade, James criou a escultura viva. Você pode mudar o tamanho e a forma das bolhas apertando um botão. Ou apenas programar a câmera para criar automaticamente novas formas. Uma criação de bolhas assim pode durar até 2 semanas. Depois sumirá para nunca mais ser vista. Pode haver outras, mas nenhum modelo é jamais duplicado. Cada uma é única, como a imaginação de outros artistas em outras partes, determinados a compartilhar seu conceito com o mundo. A artista espanhola Pepe Sánchez encontra inspiração para sua arte em pedras que apanha em rios, praias e lagos. Em cada uma que escolhe, ela vê imediatamente a imagem que eventualmente pintará nela. Famosa e respeitada na Espanha por seu trabalho, Sánchez vê na pintura de pedras um desafio especial e recompensa. As pedras pintadas foram mostradas em muitas galerias e chegam a custar mais de $600 cada. Ela jamais modifica o formato da pedra. O tamanho e a forma determinam a criação. As pedras pintadas de Pepe Sánchez. Transformação do trabalho da natureza em obras de arte. Antes de se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos da Austrália, Pro Hart passou 18 anos de sua vida nas escuras galerias das minas de carvão. Não é de surpreender que muitas de suas pinturas sejam cenas ao ar livre com muita luminosidade e sol.
Hart é também escultor e inventor. Eu acho que cada pintura é uma invenção. Agora, eu uso técnicas diferentes e todo tipo de coisas, entende? Entre outras coisas, Hart inventou uma bala que não é mortal e descobriu uma nova maneira de combinar interesse por balística com pintura. Que tipo de sabores são esses? Temos um duradouro e muitas coisas em geral. Mais algumas flores? Sim. É um modo violento de pintar flores. Bem, a natureza. Acontece, entende? Esta é parte de uma obra que estou fazendo aqui. Este é o lado da mão direita. Como? Rembrandt teria um acesso de cólera se visse isto. É, sim, venha. Isto é para ser... Criativo. Muito bom, realmente. Munição. Até que é, sim. Gozado. Acho que fico satisfeito com isto. Exatamente onde eu queria, mas não estou muito satisfeito com esta outra, não. Vejamos. Assim. Ótimo. Se uma arma parece ferramenta estranha para um artista, imagine 50 televisores cuidadosamente arrumados neste estacionamento em São Francisco, dia 4 de julho. Aí, um Cadillac ano 1959, remodelado, conversível. O motorista só tem visão da estrada no monitor de TV no painel. Esse trabalho é parte da obra de um grupo de artistas conhecidos coletivamente como Ant Farm. Eles o denominam arte de performance. Precisos 8 meses para prepará-lo e terminou em questão de segundos. Só é arte se você estiver bem lá. Caso não esteja, então, não é arte. Enquanto algumas pessoas consideram os automóveis como obra de arte, é preciso a imaginação de um artista para combinar 60 carros e mais de 800 toneladas de concreto formando uma escultura monumental. Com mais de 100 metros de altura, ela fica num parque nos arredores de Paris. É chamada de estacionamento de longa duração. Foram 2 meses para construí-la e custou $500 milhão. O artista conhecido como Armand é de reputação internacional. Seu trabalho já foi exibido em galerias do mundo todo. A maioria de seus trabalhos recentes são a combinação de objetos comuns ao dia a dia. Em suas mãos, eles perdem sua identidade funcional e se tornam a expressão artística de Armand. Armand considera sua criação uma significativa análise de nosso tempo. Os críticos mais severos, entretanto, observam que é uma pena desperdiçar tanto ferro velho ainda com alguma condição. A arte moderna sempre inspira tão violentas e conflitantes opiniões.
Frequentemente, nossa reação mais comum não é eu adorei ou eu não gostei, mas sim é arte. Em 1846, o artista americano John Bamford completou uma pintura do rio Mississippi que tinha 1,5 km de extensão. Acredite, se quiser. Para os japoneses, menos é mais. A simples ação da luz e da sombra, a justa posição do macio e do áspero, a mistura sutil de linhas que parecem tão simples, porém, de fato, é tão complexa. Este jardim de pedras no templo de Wanji, em Kyoto, Japão, é a representação de uma arte antiga. Criação de um jardim que apela mais para o espírito do que para os sentidos. Um lugar onde as flores jamais crescem, a não ser na alma daqueles que vêm para contemplar o equilíbrio tranquilo dos elementos colocados juntos aqui. Para apreciá-lo, você não precisa fazer mais do que olhar para ele, com o olho da alma. Para alguns, a areia é o mar e as pedras, as ilhas tranquilas. Para outros, as pedras parecem ser os picos salientes das montanhas se elevando majestosamente acima das nuvens. Cada visitante vê algo diferente. E é assim que deve ser. Pois em cada terra, entre todos os povos, a vida espiritual é inspirada não pelo que é, mas pelo que pode ser. Na Itália, embora esteja morto há uns 1000 anos, Santo Baldo está bem vivo em espírito. Toda primavera, seu corpo mumificado em seus trajes novos preside uma festa que dura uma semana. O ritual atinge o seu auge com a Corrida dos Santos. 3 celi, grandes pedestais de madeira, pesando quase 500 quilos cada um, são retirados da Basílica de Santo Baldo e levados para o centro da cidade de Gobiô. A figura de um santo será colocada em cada um. O Baldo, padroeiro de Gobiô e santo dos pedreiros, Antônio, dos artesãos e Jorge, dos camponeses. Os sinos das igrejas dão início à corrida, que é realizada anualmente há séculos, de acordo com o padrão ritualista preciso. Balançando precariamente os enormes celi em seus ombros, os jovens mais fortes de Gobiô dão 3 voltas correndo em torno da praça principal. Depois sobem de volta a colina para a Basílica. Tanto corredores quanto espectadores sabem como ela terminará, como deve terminar, pois assim tem sido feito desde épocas remotas. Santo Baldo em primeiro, São Jorge em segundo e Santo Antônio em terceiro. Assim que os carregadores de Santo Baldo entram na Basílica, as portas enormes são fechadas. Os outros devem esperar do lado de fora. Mais tarde, as portas se abrirão e os celi dos 3 santos serão guardados com todo o amor até o ano seguinte. Na Índia, uma festividade da primavera promove o início de uma outra celebração tumultuada. Em Mathura, lar de Krishna, Deus do amor e da vida, milhares de hindus comemoram a vitória de Krishna contra as forças do mal. Chama-se Santificado e é uma festividade de alegria, época de diversão e brincadeiras.
Para o riso e a música, quebram-se todas as barreiras. Amigos e estranhos, cobertos com pós coloridos, são irmãos e irmãs. De certo modo, é o equivalente indiano ao Dia das Bruxas dos Estados Unidos. O espírito das brincadeiras gostosas está no ar. A festa do santificado é também época especial para as mulheres hindus. Hora da vingança ritual em nome de Radha, cujo apaixonado e tempestuoso romance com Krishna é a clássica história de amor da lenda indiana. Terminou de forma infeliz para Radha quando Krishna a deixou para ir lutar contra o mal, nunca voltando. Agora, 2000 anos depois, as discípulas de Radha saem às ruas neste dia para encenar vigorosamente a fúria de uma mulher desprezada. Os médiuns espíritas e outros exploradores do sobrenatural são aceitos como religiosos praticantes, apesar de serem banidos da China como ameaça ao sistema. Usando condões divinos, os médiuns se comunicam com as forças ocultas, procurando respostas aos problemas das pessoas. Um médium, em transe profundo, cortou a língua com o vidro. Nesse estado, os crentes acreditam que os deuses estão incorporados. Para eles, as palavras formadas pelo sangue saído da língua são mensagens do outro mundo. Vejam os papéis manchados de sangue, rapidamente levados por aqueles que acreditam que eles agem como amuletos para curar doenças e oferecer proteção para os perigos deste e do mundo do sobrenatural. Dos 65 milhões de católicos da Ásia, 2/3 moram nas Filipinas. No Monte Bunahu, perto de Manilha, uns 600 membros da seita chamada Mística acreditam serem os verdadeiros escolhidos. A seita é dominada por mulheres e só poucos homens tomam parte em seus rituais. A terça e a sexta-feiras santas são dias de um sofrimento que, para eles, junta-se ao sofrimento de Jesus Cristo durante a crucificação. A igreja estabelecida desencoraja tais atos, mas aqui, como em outros lugares, eles continuam. Chamados de suplealas, os chicotes com fios de metal enrolados nas extremidades foram embebidos em vinagre. Sem vacilações, jamais gritando de dor, a autoflagelação é contínua. O ato, que dura 3 horas e meia, vai noite adentro. A penitência não é só pelos próprios pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. A fumaça do incenso, eles acreditam que levará sua mensagem de sofrimento até o céu. Acredite, se quiser. No início, este era o hotel mais elegante de St. Joseph, Missouri. Escritório central da Pony Express, ponto de partida para os pioneiros rumando para o oeste. Isto por volta de 1850. Um homem chamado John Pate o construiu. Quando explodiu a Guerra Civil, John Pate apostou que o Sul seria o vencedor. Quando os confederados foram derrotados, ele perdeu sua fortuna. John Pate não era homem de olhar a adversidade de frente por muito tempo. Com todo o dinheiro que conseguiu ainda juntar, Pate se dispôs a uma outra aposta. Em 1864, ele imprimiu mais ou menos 100 mil bilhetes de loteria. Este aqui parece que é o último deles que ainda existe.
Ele os vendeu de cidade em cidade a $2 cada um. O premiado ficaria com seu hotel, tudo selado no papel. Ele vendeu todos os bilhetes, menos os 100 últimos que comprou para si mesmo. E foi aí que o destino apareceu. Um dos bilhetes de John Pate foi o ganhador. Bom, se tal fato tivesse acontecido hoje em dia, a gente esperaria um pandemônio, gritos de fraude, roubo e um pedido de revisão ou recontagem, mas não no Missouri. E certamente que não aqui em St. Joseph. Não, senhor. Tal era o impecável caráter de John Pate que ninguém jamais protestou ou sequer ergueu uma sobrancelha. Pate manteve o hotel e talvez cerca de $300 mil em dinheiro. Pelo que se sabe, ele nunca mais jogou, apostou ou sequer comprou um número de rifas de entidade beneficente. E, como se não bastasse, o sortudo John Pate viveu feliz para sempre. Acredite, se quiser. Sábado, 21 de junho, é o Dia do Mídia. O profissional da propaganda que contribui para que sua melhor diversão não custe um tostão.